Explore o universo da sabedoria atemporal de Krishnamurti. Nessa palestra, abra sua mente para possibilidades infinitas e descubra um novo entendimento da vida e do ser. O significado da busca, problemas implicados na prática e o domínio, a qualidade do silêncio. Eu gostaria de falar de algo que considero muito importante. Ao compreendê-lo, possivelmente possamos ter, por nós mesmos, uma percepção total da vida, sem fragmentação alguma, de modo que sejamos capazes de atuar de maneira total, livre e gozosamente. Sempre estamos procurando alguma forma de mistério, porque estamos muito insatisfeitos com a vida que vivemos, com a superficialidade de nossas atividades, que tem muito pouco significado, e às quais tratamos de lhe dar uma significação, um sentido. Mas isso é um ato intelectual, que, portanto, segue sendo superficial, falso e, em última instância, vazio. E apesar de que sabemos tudo isso, que nossos prazeres terminam muito em breve, que nossas atividades cotidianas são uma rotina, sabendo também que nossos problemas, tantos deles, talvez nunca sejam resolvidos, sabendo que não acreditam em nada e que não temos fé nos valores tradicionais, nos professores, nos gurus, nas sanções da igreja ou da sociedade. Conhecendo tudo isso, a maioria de nós está sempre explorando ou procurando, tratando de encontrar algo que em realidade vale a pena, algo que não esteja poluído pelo pensamento e que realmente tenha um extraordinário sentido de beleza e de êxtase. Me parece que a maioria de nós está tratando de procurar algo duradouro, que não seja facilmente suscetível de corrupção. Desprezamos o que é óbvio e existe um fundo desejo, não emocional ou sentimental, um inquirir profundo que poderia abrir a porta a algo que não está na medida do pensamento, que não pode ser classificado em nenhuma categoria, fé ou crença. Mas tem algum sentido a busca, a exploração? Vamos discutir o assunto da meditação, que é bem mais complexo, e antes de examiná-lo, devemos ver claro nessa questão da busca, nesse esforçar-se depois da experiência, tratando de encontrar uma realidade. Temos que compreender o significado da busca e investigação da verdade, o intelectual atrás de algo novo que não seja temporário, que não seja produto de nossas exigências, obrigações e desespero. Pode a verdade ser encontrada mediante a busca? É ela reconhecível quando a encontramos? Se a encontrarmos, podemos dizer, essa é a verdade, isto é o real? Tem algum sentido a busca? A maioria das pessoas religiosas está sempre falando de procurar a verdade. E nós perguntamos se a verdade pode ser procurada em alguma forma. Na ideia de procurar e de encontrar, não existe também a ideia de reconhecimento? A ideia de que, se encontro algo, devo ser capaz de reconhecê-lo? Não implica o reconhecimento que isso já o conheci antes? É a verdade reconhecível no sentido de ter sido já experimentada, de maneira que possa dizer, isso é a verdade? Assim, qual é o valor de procurar em forma alguma? Ou se não haver valor nisso, está então o valor unicamente na observação constante, no escutar constante, que não é o mesmo que procurar? Quando existe a observação constante, não há movimento do passado. Observar implica ver muito claramente, e para ver claramente tem que haver liberdade. Liberdade do ressentimento, da inimizade, de qualquer prejuízo ou rancor. Liberdade de todas essas lembranças que armazenamos como conhecimento.
os quais nos impedem de ver. Quando existe essa qualidade, essa classe de liberdade, com observação constante, não só das coisas externas, mas também no interno, pelo que realmente está ocorrendo, que necessidade há então de procurar absolutamente? Porque tudo está ali sendo observado. O fato, o que é. Mas tão logo queremos trocar o que é em alguma outra coisa, tem lugar o processo de distorção. Na observação livre, sem distorção, sem avaliação, sem desejo algum de prazer, nesse puro observar, vemos que o que é sofre uma mudança extraordinária. A maioria de nós tratamos de encher nossa vida com conhecimento, com entretenimentos, com crenças e aspirações espirituais, as quais, conforme observamos, têm muito pouco valor. Desejamos experimentar algo transcendental, algo além das coisas mundanas. Queremos experimentar algo imenso que não tenha limites, que esteja fora do tempo. Para experimentar por algo incomensurável, temos que compreender as implicações da experiência. Por que necessitamos absolutamente ter experiência? Por favor, não aceitem nem rechacem o que se está dizendo. Limitem-se a examiná-lo. Que fala sejamos precisas uma vez mais a respeito não tem importância alguma. É como o telefone. Vocês não obedecem o que o telefone diz. O telefone não tem autoridade, mas vocês o escutam. Se um escuta cuidadosamente, nisso há efeito. Não acordo ou desacordo. A não ser uma qualidade da mente que diz: vejamos do que fala você. Vejamos se isso tem algum valor e o que há nisso de verdadeiro ou de falso. Não aceitem nem rechacem, a não ser observem e escutem. Estejam atentos não só ao que se diz, mas também às suas próprias reações, às suas distorções enquanto estão escutando. Vejam seus prejuízos, suas opiniões, suas imagens, suas experiências e observem como essas coisas estão lhes impedindo de escutar. Estamos perguntando: qual é o significado da experiência? Ela tem algum significado? Pode a experiência despertar uma mente que está adormecida, que chegou a certas conclusões e que está presa e condicionada por crenças? Pode a experiência despertá-la e romper toda essa estrutura? Pode uma mente assim, tão condicionada e tão carregada, com seus inumeráveis problemas e aflições e sofrimentos, responder a provocação alguma? Pode fazê-lo? E se responder, não tem que ser inadequada essa resposta, e, portanto, causa de maior conflito? Procurar experiências mais amplas, mais profundas e transcendentais é sempre uma forma de escapamento da realidade, pelo que é, agora, o qual somos nós mesmos, nossa própria mente condicionada. Porque tem que necessitar da experiência uma mente extraordinariamente acordada, inteligente e livre. A luz é a luz. Não tem necessidade de mais luz. O desejo de mais experiência é um escapamento do real pelo que é. Se estivermos livres dessa perpétua busca, livre da exigência e do desejo de experimentar algo extraordinário, então pode proceder a investigar o que é a meditação. Essa palavra é igual às palavras amor, morte, beleza, felicidade. Está muito carregada. Há tantas escolas que ensinam como meditar, mas para compreender o que é a meditação, temos que estabelecer primeiro as bases do reto comportamento. Sem essas bases, a meditação é realmente uma forma de auto-hipnose.
se não estivermos livres da ira, do ciúme, da inveja, da cobiça, da agressividade, do ódio, da competição, do desejo de êxito de todas as formas consideradas respeitáveis e morais em nosso atual sistema de vida, sem estabelecer a base correta, sem viver uma vida cotidiana verdadeiramente livre de distorção, de medo pessoal, de ansiedade, cobiça e etc. A meditação tem muito pouco sentido. Estabelecer essa base é de suma importância, de maneira que perguntamos: o que é a virtude? O que é a moralidade? Por favor, não digam que esta é uma pergunta burguesa, que ela não tem sentido em uma sociedade tolerante que o permite tudo. Não estamos interessados nessa classe de sociedade. Nos interessa uma vida completamente livre de temor, uma vida que seja capaz de um amor profundo e duradouro. Sem isso, a meditação se volta um extravio. É como tomar uma droga, como tantos o têm feito, para desfrutar de uma experiência extraordinária, apesar de viver uma vida falsa e insignificante. Os que usam drogas têm algumas experiências estranhas. Possivelmente vejam um pouco mais de cor. Pode que se tornem algo mais sensitivos e que, graças à sensibilidade provocada pelas substâncias químicas, talvez vejam as coisas sem espaço entre o observador e o observado. Mas quando o efeito químico se foi, estão onde estavam antes, com o medo, o tédio, outra vez na velha rotina. Portanto, tem que tomar a droga de novo. A menos que a gente estabeleça as bases da virtude, a meditação se converte em uma muleta para controlar a mente, para aquietá-la, para obrigá-la a adaptar-se ao padrão de um sistema que diz: faça essas coisas e receberá uma grande recompensa. Mas uma mente assim, faça o que faça, com todos os métodos e sistemas disponíveis, seguirá sendo pequena, mesquinha, condicionada e, portanto, sem valor. Temos que inquirir no que é a virtude, o que é o comportamento. E o comportamento, resultado do condicionamento ambiental, de uma sociedade, de uma cultura, na qual alguém se criou e de acordo com a qual alguém atua. É isso virtude? Ou consiste a virtude em estar livre da moralidade social da cobiça, a inveja e etc., todo o qual se considera altamente respeitável? Pode a virtude ser cultivada? E se pode, não se converte então em uma coisa mecânica que, portanto, não tem virtude alguma? A virtude é algo vivo, que flui, que se renova constantemente a si mesmo e não pode ser cultivada no tempo. É como sugerir que alguém pode cultivar a humildade. Você pode cultivar a humildade? Unicamente o homem valioso cultiva a humildade e não importa o que cultive, seguirá sendo vaidoso. Mas no ver muito claramente a natureza da vaidade e do orgulho, no mesmo feito de vê-lo, há liberação dessa vaidade e esse orgulho, e nisso há humildade. Quando isso está bem claro, então podemos proceder a averiguar o que é a meditação. Se não pudermos fazê-lo com grande profundidade, do modo mais sério e verdadeiro, não só por 1 ou 2 dias e depois abandoná-lo, então não falemos, por favor, de meditação. Se compreendemos o que é a meditação, vê que é uma das coisas mais extraordinárias. Mas não é possível compreender isso a menos que se terminou com a busca, o medo, o desejo e esse aferrar-se avidamente a algo que alguém considera ser a verdade, mas que só é projeção de nós mesmos. Não se chega ao estado de meditação se não cessar toda essa demanda de experiência.
E se não compreender a confusão em que vive e a desordem que impera em sua própria vida, da observação dessa desordem surge a ordem, o qual não é uma imagem. Quando temos feito isso, que em si é meditação, então pode perguntar não somente o que é meditação, mas também o que não é meditação, porque na negação do que é falso está a verdade. Qualquer sistema ou método que nos ensine como meditar é falso. Podemos ver isso intelectualmente, logicamente, porque se a gente praticar conforme a um método, não importa o nobre, antigo, moderno ou popular que seja, está se convertendo em uma máquina, já que repete algo uma e outra vez com o fim de obter um resultado. Na meditação, o fim não é diferente dos meios, mas o método nos promete algo. É um meio para alcançar um fim. Se o meio for mecânico, então o fim é também um pouco produzido pela máquina. A mente mecânica diz, conseguirei algo. Tem que estar completamente livre de todo método e de todo sistema. E isso já é o começo da meditação. Porque se estamos negando algo que é totalmente falso e carente de sentido. Por outra parte, há pessoas que praticam a percepção alerta. Pode praticar a percepção alerta? Se a praticar, então está inatento todo o tempo, portanto estejam perceptivos, atentos à própria inatenção. Não pratiquem como estar atentos. Se derem conta da sua inatenção, então dessa percepção alerta surge a atenção. Não precisam praticá-la. Entendam isso, por favor. É tão claro e tão singelo. Não tem que ir à Birmânia, China, lugares que consideramos românticos, mas que não o são nos fatos. Lembro que uma vez estava viajando em um automóvel na Índia com um grupo de pessoas. Me achava no assento dianteiro com o condutor e no assento traseiro havia 3 pessoas falando sobre a percepção alerta, querendo discutir comigo o que é o dar-se conta. O carro ia muito rápido. Havia uma cabra na estrada e, como o condutor não estava muito atento, enrolou ao pobre animal. Os cavalheiros que estavam atrás de nós discutiam sobre o que é a percepção alerta, mas nunca se deram conta do que tinha ocorrido. Vocês riem, mas isso é o que todos fazemos. Estamos intelectualmente interessados na ideia da percepção alerta, na investigação verbal e dialética da opinião, mas não estamos perceptivamente alerta ao que está acontecendo. Não há prática alguma a não ser a coisa viva somente. E então surge a pergunta: como se pode controlar o pensamento? O pensamento vaga por qualquer parte. E quando uma deseja pensar em algo, desvia-se para outra coisa. Disse. Pratica, controla, pensa em um quadro, em uma oração, ou no que seja. Te concentre. E como o pensamento se vai em outra direção, voltamos a insistir em que retroceda. E seguimos na mesma luta para frente e para trás. De maneira que se pergunta, que necessidade tem que controlar o pensamento absolutamente? E qual é a entidade que vai exercer o controle? Escutem isso atentamente, por favor. A menos que compreendamos essa pergunta fundamental, não poderá haver o significado da meditação. Quando dizemos, devo controlar o pensamento, quem é que controla? Quem é o censor? É o sensor distinto da coisa que deseja controlar, moldar ou trocar em algo diferente? Não são ambos o mesmo? O que acontece quando o pensador vê que ele é o pensamento e o é,
que o experimentador é a experiência. O que faz um, então? Estão seguindo isso? O pensador é o pensamento. E o pensamento divaga. Então, o pensador, pensando que está separado, diz: devo controlá-lo. É o pensador diferente da coisa chamada pensamento? Se não existiu pensamento, existe um pensador? O que ocorre quando o pensador vê que ele é o pensamento? O que ocorre em realidade quando o pensador é o pensamento? Ao igual ao observador é o observado? O que ocorre? Nisso não existe separação nem divisão e, portanto, não há conflito. De maneira que o pensamento não tem que seguir sendo controlado ou moldado. Então, o que ocorre? Existe, então, divagação alguma do pensamento? Antes havia controle e concentração do pensamento, e existia o conflito entre o pensador, que desejava controlar o pensamento, e o pensamento que divagava. Isso ocorre permanentemente com todos nós. Logo surge a súbita compreensão de que o pensador é o pensamento, o qual não é uma asseveração verbal, a não ser uma realidade. O que ocorre, então? Existe tal coisa como o pensamento que divaga? Isso acontece só quando o observador é diferente do pensamento que ele censura. Então, pode dizer: esse pensamento é correto, ou esse é incorreto, ou o pensamento divaga, tenho que controlá-lo. Mas há divagação alguma quando o pensador se dá conta de que é o pensamento? Senhores, investiguem isso, não aceitem e o verão por vocês mesmos. Unicamente há conflito quando há resistência, e essa resistência é criada pelo pensador, o qual pensa que está separado do pensamento. Mas quando o pensador se dá conta de que é o pensamento, então não há resistência. O qual não quer dizer que o pensamento anda por qualquer parte e faz o que lhe agrada, a não ser o contrário. Agradecemos por sua presença nessa exploração da sabedoria com Krishnamurti. Se você está ansioso por mais descobertas, confira os vídeos que estão sendo sugeridos na sua tela. Desafie a sua mente a absorver mais conhecimento. Compartilhe as suas percepções nos comentários e, claro, inscreva-se para continuar essa jornada conosco.